Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o pastor Robson da Ondadura Joinville. Falo com você diretamente dos nossos estúdios, onde nós estamos sempre aqui gravando Estudo Bíblico toda segunda-feira, um tempo especial para compartilhar o texto bíblico, a palavra de Deus. E hoje convido você para nós estudarmos juntos Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 18, um texto que tem uma ênfase muito importante sobre aquilo que nós precisamos viver na caminhada com Deus, uma compreensão sobre algo relacionado a Deus. Vou parar de falar aqui, que senão eu já vou entrar diretamente no estudo bíblico, porque antes de começar diretamente a falar sobre o estudo bíblico, eu preciso apresentar meu amigo aqui, pastor Gustavo. E aí, Gu, tudo bem? Olá, pastor Rob, pessoal de casa, sejam bem-vindos aí. Olha aí, ó, um mosquitinho. Sejam bem-vindos a mais um estudo. Bom demais a gente estar aqui junto nessa semana. Praticamente final do ano, reta aí final. Eu creio que com esse nós vamos ter mais uns 2 ou 3 estudos no máximo, então tá chegando bem aí a reta final desse ano. Espero que você tenha aproveitado bem nosso estudo bíblico esse ano, ainda mais agora no nosso tema de Êxodo. Tem sido um tema muito especial. Essa é a 6ª semana, se eu não me engano, já do tema. Enfim, o tema dessa semana vai ser muito bom. O texto de hoje, ele, além de nos ensinar muito dentro do tema que a gente está falando como igreja sobre liderança, ele é um texto que provoca muitas boas discussões teológicas também. Tenho certeza que a partir daquilo que a gente vai conversar e da introdução que a gente vai dar, e também um pouco além de introduções que a gente vai dar em alguns tópicos, você vai poder refletir bastante, discernir bastante assuntos essenciais assim que esse texto levanta. Enfim, é um texto muito bom. A gente vai finalizar então hoje também o capítulo 4, que a gente já tem conversado aí. Iniciamos semana passada esse capítulo, né? E hoje vamos finalizar ele. Então vamos lá, estou bem empolgado com o nosso tema de hoje. É isso aí. Pergunta para o nosso tema de hoje, então: de que maneira a soberania de Deus impacta as decisões de um líder? Gente, é muito legal a gente avaliar isso, porque soberania de Deus é uma doutrina muito importante da Bíblia, que fala sobre o controle, o governo soberano de Deus sobre toda a história. Então, quando você pensa na soberania, você entende que nada acontece nesse mundo distante do propósito de Deus, da vontade de Deus, ou pelo menos do seu controle absoluto. Aí você vai ter algumas variações na forma de interpretar isso. Alguns vão dizer que ele tem uma vontade permissiva e uma vontade decretiva. Outros vão dizer que Deus, ele estabelece tudo que vai acontecer de forma soberana, sem que haja qualquer possibilidade de mudar os seus planos. Enfim, essa é uma outra discussão que está relacionada à doutrina de Deus, mas também muito importante. Mas qual que é a nossa necessidade de compreender hoje para esse tema? Saber que Deus exerce governo e controle sobre a história. E nesse sentido, todos têm uma mesma convicção, todos estudiosos da Bíblia vão entender essa soberania de Deus sobre as circunstâncias e os eventos. E especificamente hoje, nós vamos entender como ela impacta as decisões de um líder. Afinal de contas, você tem Moisés sendo instigado por Deus a viver esse propósito de liderança, né, Gustavo? O que a gente pode perceber aí do capítulo 1, 2, 3 e 4 aí de Êxodo até aqui, o que nós já aprendemos? Legal, é legal porque desde o capítulo 1 a gente percebe a soberania de Deus conduzindo a história de Êxodo e a história de Moisés, né? A gente tem aqui em Êxodo, nesse bloco inicial, e que é bem importante a gente ter sempre claro e fresco na mente para conseguir entender o desenvolvimento desses textos, mas a gente tem em Êxodo uma experiência muito clara da seguinte questão: nós percebemos o início de Êxodo acontecendo e aparecendo um grande povo na terra do Egito. Esse grande povo é o povo de Israel, que justamente veio para o Egito 400 anos atrás do início da história de Êxodo, e essa época em que eles chegaram no Egito era então apenas uma família, a família dos descendentes de Jacó, e essa família que chega no Egito, ela passa esses 400 anos crescendo e se multiplicando. Ao longo então desse tempo, ao longo desse crescimento e multiplicação dessa família, agora nós temos centenas de milhares
milhares de pessoas morando na terra do Egito. Nós temos então um grande povo. Mas a gente viu uma problemática lá, na verdade algumas problemáticas do capítulo 1. Uma delas era de que esse grande povo não tinha grandes líderes. E isso resultou em outras problemáticas, como uma falta de noção, uma falta de senso de povo, uma falta de senso de comunidade, e o que acabou levando ao longo da história o povo de Israel no Egito a ser subjugado e escravizado por Faraó e pelo Egito. Então nós vimos no capítulo 1 um grande povo, sem grandes líderes, subjugado, escravo e precisando agora ser resgatado e liberto. A partir do capítulo 2, então, a gente começa a entender a ação providencial de Deus em fornecer a esse povo um líder que o libertaria. É óbvio, Deus é o libertador desse povo, Deus é o resgatador desse povo, Deus é aquele que vai ao encontro desse povo salvar e tirar eles do Egito. Mas Deus usa para isso uma figura, Moisés. E a gente vê no capítulo 2 Moisés nascendo e também de uma maneira poderosa, sobrenatural, de uma maneira soberana da parte de Deus. Moisés é um bebê hebreu preservado. Todo bebê hebreu homem deveria ser morto. Moisés é preservado. Moisés acaba sendo adotado pela princesa do Egito, filha de Faraó. E nós vemos então ali no capítulo 2 a seguinte compreensão: que Moisés foi formado também por Deus e foi formado humanamente falando para ser um líder. Moisés até seus 5 anos mais ou menos foi criado numa educação hebraica, o que vinculou a ele todo esse sentimento também de pertencimento ao seu povo de origem, o povo hebreu. Depois disso ele foi readmitido pela princesa no palácio e foi criado pela princesa do Egito e por toda a corte do faraó, numa educação militar, civil, política, filosófica, cultural, numa educação ampla de formação de Moisés, inclusive como um líder, um possível líder do Egito, não apenas como um futuro faraó talvez, mas sim como um líder militar, um líder administrativo, uma possível liderança, afinal de contas ele fazia parte da família do faraó. Nós vimos então a importância de formação na vida de um líder. E aí a partir disso a gente vê Moisés precisando passar por uma nova escola, a escola de Deus, e Moisés vai para o deserto. Então 40 anos Moisés é formado humanamente, intelectualmente, fisicamente. Depois disso ele passa novos 40 anos sendo formado por Deus no deserto, sendo moldado no seu caráter, na sua conduta, nas suas decisões, tendo um coração quebrantado, tendo um coração sendo transformado num coração humilde e usado então por Deus. E a partir disso a gente vê Deus indo ao encontro de Moisés e se revelando a ele de maneira específica. Hoje a gente vai ver uma questão de soberania de Deus. E até aqui então, até Deus se revelar a Moisés e chamar ele de maneira clara, Deus vinha conduzindo a sua história de uma maneira soberana. Mas não havia ainda uma intervenção de Deus clara, tipo assim, cara a cara com Moisés conversando. A partir do capítulo 3, então, existe isso. Deus se revela a Moisés na sarça ardente, troca uma ideia com Moisés, conversa face a face com Moisés. E num primeiro momento o que Deus faz é apresentar quem ele é, quem Deus é. Um Deus imutável, um Deus eterno, um Deus confiável. E a partir disso, então, Moisés agora começa a compreender mais qual é o chamado que Deus tem para a vida dele. E aí Deus chama ele, dá uma direção clara para ele. Moisés recusa, rejeita, começa a dar desculpas. A gente viu isso semana passada, então, Moisés dando desculpas. Não, Deus, não me usa, manda outro. Eu não vou conseguir, eu não vou convencer, a minha língua vai travar, não vai dar certo. E Deus sempre de novo reafirmando: eu vou contigo, sou eu quem estou te chamando, sou eu o garantidor desse chamado, você será apenas um instrumento nas minhas mãos. Então, a partir do texto de hoje, na semana que a gente chega, a gente vai ter a sequência dessa história. Moisés agora compreendeu qual é o seu chamado, compreendeu quem está chamando ele, qual é o caráter desse Deus que está o chamando. E a partir disso, então, a gente vai começar a entender hoje os desdobramentos de maneira bem prática agora da sequência, a partir do ponto em que Moisés compreende: beleza, Deus me chamou, o que eu vou fazer com isso agora? Maravilha, muito bom. Então fica claro para nós que existe uma resposta de Moisés a toda essa experiência aí que ele teve aos pés do Monte Horebe, né? O Monte de Deus. E vamos então para o texto para nós entendermos o que é que aconteceu. Êxodo capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 18. Diz assim o texto da palavra de Deus: Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes ou meus irmãos, de acordo com a versão. Nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse:
volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito, levava na mão a vara de Deus. Gente, vamos parar aqui um pouquinho, a gente volta depois do versículo 21, mas tem algumas coisas aqui que são bem preciosas. Então, rapidamente Moisés, ele retornou para a casa do seu sogro, depois que Deus falou com ele, trouxe clareza sobre um chamado, uma responsabilidade que ele carregava. Lembrando que todos aqueles que fazem parte do povo de Deus têm um chamado, uma responsabilidade nessa terra. Deus nos encaminha para vivermos algo. Obviamente, esse chamado não está focado em nós mesmos. Ele não está direcionado para exaltação pessoal, para glória pessoal. Não é um chamado para buscar um favor para si. E é nesse sentido que você percebe Moisés voltando para a casa do sogro dele e logo dizendo para o seu sogro: por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus irmãos. Primeiro, quando ele fala por favor, permita-me, ele está fazendo um pedido. E isso revela uma realidade cultural muito importante que fala sobre a honra a pessoas que tinham a liderança de uma casa. Por exemplo, o sogro dele, ele estava morando na casa do seu sogro, e ele tinha então esse reconhecimento do patriarca, do líder daquela casa, como uma pessoa que era digna de respeito. E pedir essa permissão demonstra o quanto Moisés, ele honrava essa figura do seu sogro. Nós já vimos em estudos anteriores que ele era o sacerdote de Midian, e isso demonstrava que de alguma forma ele era um líder religioso também dentro da região, ou dentro daquele grupo de pessoas. E você tem então na atitude de Moisés um respeito e uma valorização do seu sogro como alguém que ele deveria ouvir, ou pelo menos buscar conselhos e buscar uma bênção, uma forma de ser orientado. Segunda coisa que chama atenção nesse texto é que ele diz: eu vou para o Egito para buscar meus irmãos, para procurar meus parentes. E aqui você tem claramente qual era a identidade de Moisés. Depois de 80 anos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, a identidade de Moisés estava muito firmada. Ele se reconhecia como um israelita. Ele se reconhecia como alguém que pertencia à família, aos descendentes, aliás, de Abraão, Isaque, Jacó. Ele se colocava nesse lugar de ter um relacionamento e um laço com esse povo, mais do que com os egípcios, por quem ele foi criado, e Gustavo explicou isso muito bem. Ele se colocava como alguém próximo aos seus parentes consanguíneos. E ainda ele coloca uma dúvida, né? Nem sei se eles vivem. Ele tinha algumas incertezas. E aqui é importante a gente lembrar, né? Naquela época não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha como você ter esse contato que nós temos hoje em dia. Então, ele não sabia nada da sua família, do seu povo. Ele saiu do Egito 40 anos depois, ele está querendo retornar, mas ele não sabia como estava. E aí, quem vai dar um spoiler para ele da situação do Egito? O próprio Deus. É interessante que o Senhor, versículo 19, fala com ele, dizendo: pode voltar para o Egito, porque aqueles que queriam matar você já morreram. E aqui, tanto Deus mostra para Moisés uma realidade que ele não tinha conhecimento, mostrando que Deus, ele, em sua soberania, conduz os seus servos, quanto ele dá segurança. Você percebe Deus dando a segurança necessária para que Moisés tome a decisão de voltar ao Egito. E aqui fica evidente como Deus, ele se importa em dar direção. Deus, ele se importa em trazer segurança para que aqueles que foram chamados ao serviço,
entendam a sua vontade. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa e ela abrindo o coração sobre uma dúvida de decisões relacionadas ao futuro, e eu disse para ela assim: minha irmã, Deus é o que mais se importa em trazer para nós clareza e direção sobre sua vontade. Deus não é um pai que fica se escondendo. Deus não é alguém que diz assim: vou deixar minha vontade escrita aqui atrás desse muro para que o meu filho não descubra. Não, Deus, ele revela a sua vontade e nos dá clareza. Fique tranquila com relação a isso, porque tudo que é necessário você viver, que Deus deseja, Deus vai mostrar, te encaminhar. E é dessa forma que nós precisamos caminhar, porque temos um bom Pai que sabe nos dirigir no caminho, no tempo e da forma certa. Mesmo que enfrentando desafios, mesmo que enfrentando dificuldades. E aqui você tem então Moisés sendo agraciado pela confiança de que o Senhor tinha removido os obstáculos que eram aqueles que queriam matar Moisés. Deus tinha tirado do caminho dele as pedras que o impediam de chegar de volta ao Egito. E isso fala sobre soberania de Deus, porque é no tempo perfeito, no momento exato, Deus conduz tudo isso dessa forma. Agora, como é que a soberania impactou a decisão de Moisés? Ele foi chamado a viver em obediência. O versículo 20 fala que ele tomou sua esposa, ele pegou seus filhos, o jumento que ele tinha, e ele foi em direção ao Egito. Detalhe, e levou a vara de Deus em sua mão. Por quê? Aquela vara era o símbolo de que Deus iria fazer algumas intervenções sobrenaturais no meio do seu povo para mostrar que ele era o Senhor. E então, obviamente, ele leva esse objeto que era tão importante para o propósito que Deus tinha estabelecido, e isso fica registrado. Mas o que fica claro dessa atitude é que Moisés se coloca em posição de obediência. Quando você entende um chamado de Deus na sua vida, isso vai te impactar a ponto de você entender que há um caminho a seguir, e esse caminho é o da obediência. Você não precisa inventar uma trilha, você não precisa descobrir essa trilha através da sua imaginação, mas você precisa obedecer dentro daquilo que Deus vai conduzir na sua história. É muito interessante, porque aqui a gente percebe toda aquela introdução, né? Não aconteceu em uma semana, né? Não aconteceu em um mês. Foram anos, décadas, muito tempo de formação e preparação de Moisés para isso, e muito tempo tanto em Deus preparando o caminho, Deus abrindo as portas, quanto em Deus preparando o próprio coração de Moisés. Por exemplo, olha só as atitudes e o comportamento de Moisés nesses versículos iniciais aqui, seja para com Deus, seja para com o seu sogro. São atitudes que a gente vê um Moisés muito diferente já da página anterior. Se a gente virar a página da Bíblia, a gente vai ler Moisés lá matando o soldado, a gente vai ver ele enterrando, a gente vai ver ele separando uma briga, fugindo. A gente vai ver um Moisés que literalmente foi mesmo quebrado e moldado nesse período de deserto. Moisés, nesse período de deserto, realmente foi moldado no seu caráter. Ao ponto de que agora, a liderança que ele vai começar a exercer está baseada em princípios e valores que nutrem e fortalecem a liderança dele, vão nutrir e fortalecer até o fim, até todo o desenvolvimento. A gente vê aqui na obediência a Deus, a gente vê aqui na submissão ao seu sogro, a gente vê aqui na honra que ele tem para com Deus e para com o seu sogro, uma postura não de arrogância, não de prepotência, não de que eu sou aqui o que teve toda a formação do Egito e vou arrebentar com tudo, vou conquistar tudo e todos, eu sou aquele que é o chamado de Deus, o enviado do Senhor, e por isso não há nada que pode me abalar, nada, não. Ele está com uma postura de humildade, de um coração quebrantado e a disposição de servir. E é isso que vai nutrir ele dali em diante. Quando a gente vê o que vai acontecer na sequência do texto, beleza, as pragas, a libertação, a passada pelo mar, a saída, a comemoração que saíram, mas já chegou ali depois da saída, a gente vai ver problema atrás de problema, problema atrás de problema, o povo reclamando, problema para liderar.
E a gente vai ver que o coração de Moisés liderando esse povo depois continuou sendo esse coração de servo, esse coração à disposição de servir. Por quê? Não porque ele era muito bom, mas porque Deus o preparou dessa forma, o quebrou dessa forma, o lapidou dessa forma em todo esse período. E aqui já a gente começa a ver frutos disso, nessa atitude dele, nessa honra dele, nessa busca dele e nessa forma de valorizar de maneira honrada e correta esses processos aqui para cumprir agora o seu chamado de uma maneira inicial. E é legal, né, que quando ele saiu fugido do Egito, o medo dele, um dos medos dele, uma das coisas que levou ele a fugir do Egito, foi justamente uma atitude de pessoas que queriam matar ele. Então ele estava jurado de morte no Egito, as pessoas queriam a cabeça dele, e ele foge do Egito. Então a gente vê aqui, por exemplo, o fato da cabeça dele estar jurada de morte foi responsabilidade dele ter matado soldados, foi responsabilidade dele ter promovido um monte de problema, mas isso estava debaixo da vontade de Deus, era a soberania de Deus que queria levar ele também para o deserto, para preparar ele naquela fase. Aí agora, o fato dele poder voltar para lá também diz respeito a Deus comprovando, olha, a galera lá já morreu, ninguém mais vai querer te matar lá, essa geração já passou. Então, isso também é uma parte humana, mas tem tudo a ver com a vontade de Deus e a soberania de Deus em conduzir ele nesse momento específico para retornar para lá. Por que não foi antes? Por que foi agora? Entende? Então, a gente começa a ver aqui elementos já nesses primeiros versículos de como que decisões humanas, atitudes humanas e consequências humanas vão também se entrelaçando nessa soberania e vontade de Deus e como que Deus vai usando essas questões para conduzir a história. Então já são aperitivos bem interessantes da sequência desse texto que a gente vai ver também agora. É isso aí. Continuando então a leitura do versículo 21, olha o que diz. O Senhor disse a Moisés, quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Você dirá ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Mas, uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. Quero chamar a sua atenção aqui para essa outra porção, que agora Deus fala diretamente com Moisés sobre o que ele deveria falar quando chegasse no Egito. Qual que deveria ser a atitude de Moisés ao chegar nesse lugar? Deus está chamando Moisés a confiar no plano que ele estabeleceu. Primeiramente, pela certeza de que já tinham morrido aqueles que procuravam matá-lo. Mas também por transmitir uma mensagem que Deus queria que ele transmitisse e focar nessa mensagem e ser fiel a esta transmissão. E aí Deus então diz, lembre dos milagres que você foi capacitado para realizar e é importante que você já entenda algo. Eu irei endurecer o coração de Faraó. Inclusive, certa vez, um estudioso da Bíblia, falando sobre esse texto, no texto hebraico, segundo ele, o que se entende é que Deus endureceria o duro coração de Faraó. Deus iria promover maior dureza a esse coração que já estava fechado, ou seja, mesmo esses milagres não iriam amolecer completamente o coração de Faraó. Inclusive você percebe isso exatamente. Por vezes Deus usa milagres para quebrantar os corações, não é mesmo? Circunstâncias adversas acontecem na vida da pessoa e diante de uma intervenção divina, a pessoa que estava com o coração enrijecido, ela acaba se quebrantando, se humilhando diante de Deus e confiando então no plano que Deus ele estabeleceu. E nesse caso Deus está dizendo, mesmo com os milagres, o coração de Faraó vai ficar endurecido. Mas Moisés, você precisa andar com confiança, ou seja, uma convicção de que
o Senhor está conduzindo o plano dele de acordo com a vontade que ele estabeleceu. E essa confiança é baseada em um grande ensinamento que Deus quer trazer ao faraó. Você, faraó, tomou o meu filho mais velho, Israel. E aqui você tem uma menção, aquilo que pode ser compreendido à luz do restante das Escrituras, como sendo Israel o filho mais velho e a igreja o filho mais novo. E tem uma discussão bem longa sobre esse assunto. Mas é uma possível interpretação desse texto que é levantado por alguns comentaristas. Israel é meu filho mais velho, ou seja, meu primogênito. E diante dessa opressão que Faraó causou ao primogênito, Deus diz que iria matar o filho mais velho dele. É uma forma de Deus demonstrar o seu juízo. Nós estamos falando sobre a soberania de Deus. E o Deus soberano, ele executa juízo sobre os povos da terra. E nesse sentido, nós não podemos nos colocar como pessoas que limitam quem Deus é e o que ele pode realizar. Ele é Senhor, ele é soberano. E diante dessa realidade, por vezes ele irá realizar juízo e promover até mesmo condenação de pessoas que se opõem à sua vontade. Então a soberania de Deus revela Deus conduzindo um povo para a libertação, mas paralelo a isso, a soberania de Deus revela um povo que é conduzido para o juízo diante da sua insistência em desprezar a Deus. Esse tópico aqui e esses versículos são muito interessantes. Aqui nesse bloco do 21 ao 23, esse é um dos textos que se utiliza para discutir soberania de Deus e responsabilidade humana, entre tantos outros textos da Bíblia, né? E a gente consegue observar aqui coisas muito fundamentais sobre que uma boa compreensão desse texto nos traz, né? Por exemplo, num nível inicial aqui de entendimento de Moisés sobre essa situação, era muito importante Moisés entender que o coração do faraó seria endurecido, né? Que nem o Rob falou, o duro coração do faraó seria endurecido. Por quê? Porque era importante Moisés, como líder e aquele que seria o libertador, compreender que indo em direção ao faraó, pedir a libertação e tendo uma recusa, essa recusa não estava afastada dos planos de Deus, mas fazia parte dos planos de Deus também. Então, olha só que interessante, Moisés sabendo que Deus iria endurecer o coração de Faraó, Moisés também tinha mais um argumento de convencimento próprio, de entender que aquilo que ele estava fazendo está ainda dentro da vontade dos planos de Deus. Afinal de contas, Deus me mandou ir lá e falar com o Faraó e libertar. Eu chego e falo e o faraó diz, não vou deixar. Pô, será que deu errado? Será que deu ruim? O que aconteceu? Não, Deus diz, eu vou endurecer esse duro coração do faraó. Ou seja, o faraó vai recusar e você vai ouvir ele recusando, mas você não vai titubear, você não vai tremer na base. Por quê? Porque eu estou te falando isso vai acontecer. E se isso acontecer, isso vai acontecer, isso está ainda debaixo do meu propósito, está debaixo dos meus planos. Então, isso já servia aqui num primeiro momento já como inclusive um atestado a Moisés de que mesmo uma recusa da parte de Faraó vindo para ele, isso ainda não fugiu do controle de Deus. Deus permanecia no controle. Mas aí a gente pode se questionar, mas como assim? Por que Deus endurece o coração? Por que Deus faz esse coração? Não seria mais fácil então Deus amolecer o coração, já que Deus quer libertar o povo? Por que Deus está endurecendo o coração de Faraó? E aí a gente vai cavando vários motivos para isso. Chega um momento que a gente chega a uma conclusão, que é qual? A conclusão de que a gente não consegue explicar todas as coisas, de que existe um mistério da soberania de Deus e que o que importa no final, dentro do mistério da soberania de Deus, é a nossa obediência e submissão a essa soberania, em que ainda que nós não entendamos exatamente as motivações de todos os passos ou de todos os acontecimentos, a gente entende a motivação maior e o plano maior de Deus. E dentro do plano maior de
de Deus, do macro plano de Deus, a gente consegue se submeter, obviamente, aos micro planejamentos de Deus, mesmo que a esses micros a gente não entenda exatamente o porquê aquilo está acontecendo daquela maneira. Por exemplo, a gente entende de maneira macro que Deus quer e vai libertar o povo de Israel do Egito. E de maneira micro, Deus está aqui endurecendo o coração do faraó. A princípio, no primeiro momento, humanamente falando, isso não faz muito sentido. Por quê? Porque faria mais sentido amolecer e já libertar logo. Mas aí a gente começa a compreender dentro do grande plano como isso faz sentido. A gente percebe, por exemplo, a gente vai ver lá em Romanos, né? Romanos diz que Deus endurece o coração de quem Ele quer e amolece também o coração de quem Ele quer. O que a gente entende com isso? O que a gente aprende com isso? A gente aprende com isso que nessa história aqui do faraó, aqui em Êxodo, a gente percebe que essa ação de endurecimento do coração promove a glória de Deus e a exaltação do poder de Deus nessa libertação. Então, além de libertar, o que aqui precisava acontecer, lembra? Não é os nossos dias. Não existia Jesus ainda, aqui no sentido de ter vindo ao mundo, Novo Testamento, igreja, não existia nada disso, era o início do desenvolvimento do povo de Deus, da compreensão desse povo, do relacionamento dele com Deus. Era importante esse povo entender o poder de Deus, a glória de Deus, um Deus que é poderoso, inclusive muito mais poderoso do que todas as outras divindades que existem, os outros deuses do Egito. A gente olha esse povo tendo sido criado e nascido dentro de um contexto politeísta religioso do Egito, e agora Deus, depois com as pragas, por conta do endurecimento do coração do faraó, vai precisar vir as pragas, e as pragas vão justamente derrubando as divindades do Egito, vão sendo também argumentos teológicos contra as divindades do Egito, e tudo isso vai convencendo o povo do poder de Deus, da glória de Deus, da soberania de Deus. E aí a gente vai, e é muito interessante porque esse assunto de soberania de Deus e responsabilidade humana, quando a gente olha para esse questionamento, tá, Deus endurece o coração e amolece de quem Ele quer, mas em que medida Ele faz isso? Como Deus faz isso? Deus tem poder e autoridade para isso? Isso não interfere na minha decisão humana? Isso não é injusto? Porque vai que o faraó queria se converter e Deus está lá endurecendo o coração dele? Como é que é isso, né? É bem interessante a gente perceber que, como o Rob falou, Deus endureceu o duro coração de Faraó, ou seja, o coração do Faraó já era um coração endurecido. E a gente percebe ao longo da narrativa de Êxodo que, ao mesmo tempo, a soberania de Deus em endurecer esse coração é também alimentada pela responsabilidade humana do Faraó em endurecer seu coração. Em Êxodo, mais para frente, capítulo 8, se eu não me engano, o texto vai dizer, Faraó endureceu o seu coração. Ou seja, ao longo de Êxodo a gente vai vendo, o faraó endurece seu coração, Deus endurece. O faraó endurece, Deus endurece. O faraó endurece, Deus endurece. E o que a gente entende disso? Que Deus vai usando de elementos ao longo da história, de fatores ao longo da história, para conduzir os seus propósitos. Então, já era aqui, já fazia sentido o coração do faraó ser duro, estar contra os propósitos de Deus. E Deus também usa-se disso dentro da sua soberania para promover a sua glória, para promover os seus propósitos, inclusive em meio a tudo isso, né? É isso mesmo. E, inclusive, você percebe na sequência do texto como um todo, da circunstância, o quanto Deus está chamando a Moisés a uma compreensão de que ele precisa estar plenamente alinhado a essa visão do Senhor, do que Ele deseja fazer, do seu propósito, e como a sua vida familiar, inclusive, está totalmente relacionada a isso. É o que nós vamos ver aqui no versículo 24. Olha o que diz o texto. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou o seu filho. Com o prepúcio tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse o marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. E aqui, gente, nós temos um texto que ele parece até estranho dentro desse contexto, né? Deus está falando de forma muito amistosa, orientando Moisés, mas de repente, na caminhada, no meio dessa viagem, ele é confrontado pelo Senhor. Novamente nós temos a ira do Senhor se acendendo contra Moisés. Você deve lembrar
que na semana passada nós vimos que Deus se irou com Moisés, por quê? Porque ele estava dando desculpas para cumprir o seu propósito, para obedecer o seu chamado. Aqui nós vemos Deus confrontando de uma forma mais direta, dando a entender que Moisés até mesmo ficou paralisado, ou de alguma forma Moisés ele foi pressionado por Deus. Por quê? Nós entendemos à luz desse texto que o filho de Moisés, Eliezer, filho com Zípora, ele não tinha sido circuncidado. A circuncisão, desde Abraão, Gênesis capítulo 17, era uma prática que demonstrava aliança com Deus. E diante disso, como esse filho não estava circuncidado, Moisés ele estava incapaz de exercer essa liderança. Porque nesse período Deus ele exigiu isso de Moisés. Parece que houve uma tolerância de Deus até esse momento da viagem, quando Moisés então foi confrontado por Deus pelo seu pecado, pela sua falta de fé. E aqui você tem uma percepção clara de que Deus ele vai tratar na vida dos líderes aquilo que é necessário trabalhar, desenvolver, transformar, mesmo que não seja de forma imediata no primeiro momento, mas pouco a pouco você vai percebendo isso na história de Moisés. Deus removendo as desculpas, Deus removendo os pecados, Deus trazendo capacitação, Deus então capacitando ou colocando Moisés no lugar que ele deve estar para cumprir seu propósito. E a esposa dele, Zípora, foi quem o ajudou, inclusive, a resolver essa situação. O texto fala que ela mesma circuncidou seu filho. Talvez ela tivesse uma posição contrária à circuncisão até então, mas nesse momento ela circuncidou, e quando ela então realizou esse ato, ela tocou nos pés de Moisés com o prepúcio da criança, dizendo: agora você é para mim um marido de sangue, mostrando que essa circuncisão foi de fato uma aliança, foi de fato um vínculo, expressando a aliança que eles tinham com Deus e que como família eles estavam comprometidos em viver esse propósito de Deus. Até porque esse chamado de Moisés envolvia a sua família, ele levou sua família junto, e de alguma forma essa família precisava também ter fé para enfrentar as dificuldades. E foi exatamente isso que aconteceu. Você percebe nesse texto Moisés e Zípora, que estão então unidos em confiança ao Senhor. E diante disso a ira do Senhor é aplacada, ou como diz o texto, o Senhor deixou Moisés. Fica aqui uma importante compreensão da necessidade de fidelidade dos servos de Deus que foram chamados para liderar. E essa fidelidade, ela é expressa na entrega para enfrentar os desafios, esperando pelo Senhor e realizando o que o Senhor deseja. Essa aliança com Deus precisa ser completa, e todo aquele que lidera, todo aquele que entende o seu vínculo com Deus, precisa ter clareza da sua responsabilidade, do chamado de ser fiel. Inclusive, quando você vai lá para o Novo Testamento, você olha para a carta de Paulo a Timóteo, uma das coisas que Paulo fala a Timóteo, o que se requer dos dispenseiros é que seja encontrado fiel. Ou seja, a fidelidade a Deus é algo que vai ser examinado na vida dos que são chamados a liderar. E é por isso que há uma grande responsabilidade. Talvez você olhe para quem ensina, né? Eu, Gustavo, os pastores aqui da igreja que pregam, e você pensa: ai, que legal, eu queria também ser um pastor e pregar. E entenda, meu irmão, tudo aquilo que nós falamos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós seremos
cobrados diretamente pelo ensino, inclusive pela forma como vivemos aquilo que ensinamos. Então, diante de um Deus que é soberano, que conduz história, que tem governo sobre todas as coisas, a fidelidade é uma atitude essencial que expressa a aliança que foi estabelecida com Deus e o quanto há entrega e rendição ao propósito dele. É muito interessante porque ali em Moisés a gente vai ver grandes coisas acontecendo na vida dele ao longo da história dele. A gente vai ver Moisés depois, inclusive, sendo reconhecido em toda a Escritura como um dos grandes nomes das Escrituras, né? Ele é reconhecido como... digamos assim, se a gente for dividir o Novo Testamento em 3, ele é reconhecido como esse detentor e responsável por 1/3 do Antigo Testamento, né? Por toda a parte das leis, por todo o Pentateuco. Se a gente olha para o desenvolvimento posterior, para o Novo Testamento, várias e várias menções a Moisés como uma referência, como um exemplo. Grandes coisas aconteceram por meio da vida de Moisés, através da vida de Moisés. A gente vê Moisés, por exemplo, aquele que recebe os 10 mandamentos de Deus, é aquele que teve encontros profundos com a presença de Deus, é aquele que libertou e liderou o povo de Israel em grandes empreitadas, fez grandes e grandes coisas, enfrentou diversas situações, não só desafiadoras, mas grandiosas, gloriosas, poderosas, incríveis, extraordinárias. Mas a gente olha para esse Moisés nessas situações e a gente tem que se lembrar também das outras que ele enfrentou. Olha aqui, já faz 2 semanas que a gente está vendo Deus se irando com Moisés, Deus tendo uma atitude, uma investida em direção a Moisés, de o ferir, de o tocar, de o transformar, de o quebrar, de o moldar. A gente vê que essa semana Deus parece estar numa crise aqui, né? Mas não está dentro desse plano de formação de Moisés. Mas Deus agora quer matar Moisés. E tudo isso por conta de um pedido e de um preço de fidelidade a Moisés. Deus leva muito a sério a sua aliança. Deus é o maior garantidor da sua aliança. Deus é aquele que é o único que, diante da aliança que ele faz com o seu povo, é o mantenedor dessa aliança até o final, dando a sua vida, inclusive. Então Deus leva muito a sério a sua aliança com o seu povo, a sua aliança com os seus servos. E de igual forma aqui, é como se Deus estivesse falando com Moisés assim, Moisés, você vai ser esse líder, você vai ser esse representante ao povo da minha presença, da minha vontade, você vai direcionar minha palavra ao povo, você vai libertar o povo do Egito, e diante de tudo isso, você precisa também levar a sério essa aliança comigo. A gente pode pensar, mas que besteira, né? Uma coisa tão pequena, a circuncisão. Assim como às vezes a gente pensa, né? Mas é tão besteira, uma coisa tão pequena, nem vai fazer diferença na minha vida. Talvez algumas coisas, feijão com arroz, algumas coisas básicas e cotidianas que Deus pede a nós ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. Mas a grande questão que está por trás de tudo isso é uma obediência completa, uma obediência plena, uma obediência em todas as áreas, de maneira integral a Deus. E essa postura de obediência integral a Deus é que nos leva, então, em última análise, a um relacionamento com Ele, onde Ele nos usa nesse princípio de fidelidade, onde Ele nos usa nesse princípio de um constante relacionamento com o Senhor. Por isso aqui é importante nós percebermos a valorização que Deus faz disso. Não é um qualquer coisa, a circuncisão aqui não é só um detalhezinho. Não, por mais que seja um pequeno elemento, ainda assim esse pequeno elemento tem tudo a ver com fidelidade, com coração entregue, com um coração 100% comprometido com o Senhor. Né? Quantas áreas nós não deixamos o Senhor tocar na nossa vida porque a gente quer deixar para nós, reservada para nós, mas ainda assim a gente quer viver grandes coisas com o Senhor. E o que Deus está pedindo para cada um de nós, assim como para Moisés, todas as áreas, mesmo aquilo que você acha pequeno, tudo deve ser do Senhor em obediência plena a Ele. Né? É isso. Gente, terminando então essa porção, versículo 27, olha o que diz o texto. O Senhor tinha dito a Arão, vá ao deserto ao encontro de Moisés. Arão foi, encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor havia ordenado que ele dissesse e falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão.
quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. Gente, aqui nós vamos ter a mistura de tudo isso aqui, né? Moisés e Arão sendo obedientes, Moisés e Arão confiando no plano que Deus estabeleceu, e Moisés e Arão sendo fiéis, porque eles vão e realizam os sinais exatamente como Deus deseja, como Deus tinha ordenado. Primeiramente, Arão foi ao encontro de Moisés, e ali eles então tiveram aquele diálogo, inclusive essa saudação com um beijo é uma expressão de uma saudação amorosa, afetuosa, familiar, que demonstra uma relação ou um vínculo estabelecido entre essas pessoas. E nesse momento Moisés conta para Arão tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado que ele fizesse e que ele vivesse no Egito com o povo de Israel. Diante disso, Arão se convence, ele aceita, ele entende que aquilo ali realmente foi algo realizado por Deus. Então eles vão para o Egito. E quando chegam lá, eles chamam os líderes de Israel. Por quê? Você percebe em toda essa porção que nós estudamos, em toda essa perícope, que Moisés honra o seu sogro, que Moisés honra os líderes. Afinal de contas, Deus ele age na história, mas sempre ele fala, ele ministra, ele direciona as coisas para acontecer diretamente com seus líderes. E é uma importância das pessoas que são colocadas à frente, que recebem uma autoridade. Tanto é que no próprio Egito, quem deveria ser ministrado, quem deveria ser procurado, era o faraó. Ou seja, as pessoas que têm liderança são respeitadas e valorizadas. E a resposta que você tem do povo, dos líderes, a essas ações de Moisés é que eles se convenceram. Quando Moisés realizou os sinais, quando Moisés falou tudo o que ele experimentou, esses líderes entenderam, de fato, Deus está com Moisés e Arão. De fato, Deus ouviu o nosso clamor, Deus percebeu o nosso sofrimento. E diante disso, eles se prostraram e adoraram o Senhor. Pense um povo que está há cerca de 400 anos no Egito, que enfrentou muitos desses anos debaixo de escravidão. De repente eles têm um sinal, uma esperança, uma luz no fundo do túnel de que Deus iria libertá-los dessa condição para levá-los à terra prometida. E diante desse cenário, eles então adoram o Senhor. Eles não tiveram resposta, gente, e é importante vocês entenderem. Eles não tiveram, melhor dizendo, eles não tiveram a resolução do problema, mas eles se prostraram e adoraram porque eles tiveram a resposta de Deus, e diante dessa resposta eles tiveram certeza de que o Senhor realmente estava se movendo nisso. Ou seja, o que você percebe diante dessa atitude de Moisés e dessa atitude de Arão? Deus confirma a sua vontade, Deus confirma a sua orientação, Deus confirma aquilo que ele havia estabelecido para realizar através dos seus servos no meio do seu povo. E essa confirmação que Deus dá acontece exatamente quando esses homens eles conseguem ganhar o coração desses líderes do povo e, consequentemente, o povo de Israel se convence de que o Senhor estava com eles. Aqui nós terminamos o capítulo 4 com a certeza de que o povo está unido com uma fé de que o Senhor estava ouvindo o seu sofrimento, ouvindo o seu clamor, e que o Senhor iria libertá-los. É muito legal porque o reconhecimento aqui de Deus como um Deus redentor necessariamente leva o povo à adoração. Então,
sempre quando há reconhecimento do caráter de Deus, de quem Deus é, daquilo que Deus faz por nós, inclusive, a resposta nossa como seu povo deve ser uma resposta de adoração. E essa adoração, ela não vem simplesmente do nada, ela vem sim como um reconhecimento do Senhor, mas também como um resultado agora dessa unidade que o povo começa a viver. Perceba, há uma unidade de liderança, uma unidade de Moisés com Arão, e há uma unidade entre o povo de reconhecer essa autoridade, e agora líderes e povo em unidade adoram a Deus porque reconheceram em Deus o seu resgatador, reconheceram em Deus o seu libertador. E a gente vê aqui uma diferença fundamental de quando Moisés tentou intervir naquela situação lá do soldado egípcio brigando com o hebreu e acabou assassinando o soldado, e de quando tinha 2 hebreus brigando, ele tentou separar. Você lembra lá que naquela situação o povo não reconheceu a liderança de Moisés e na verdade rejeitou Moisés, queria matar e expulsar Moisés? Então, agora a gente vê a diferença que fez a validação de Deus também no chamado de Moisés, o envio de Deus a Moisés e o próprio Deus como o garantidor desse chamado diante agora do povo. Deus mesmo agora validou essa liderança, enviou Moisés, chamou e enviou, preparou ao longo de todos esses anos, desde aquele último episódio até o de agora, ao ponto de que agora Moisés chega e declara essa verdade da libertação do povo, e a resposta que ele tem é um acolhimento de concordância. O povo concorda, o povo aceita, e em unidade eles agora adoram a Deus, o seu Redentor, o seu Resgatador. A gente vê com tudo isso então que em meio a toda a história de Moisés, houve um traço da soberania de Deus conduzindo essa história. Em meio a toda a história de Moisés, houve decisões humanas da parte de Moisés. Decisões certas, decisões erradas, decisões que a princípio iriam contribuir muito com esse chamado e outras que iriam atrapalhar e muito com esse chamado. Mas a grande verdade, acima de todas as coisas, é que em meio a essa liberdade de Moisés, de decidir, de escolher, de errar, de acertar, havia a soberania de Deus o conduzindo e conduzindo toda a história e preparando todo o caminho, ao ponto de que a gente olha agora no final dessa história e no início de outras coisas que vão vir, mas no final até aqui do capítulo 4 a gente percebe, não tem como não ter sido Deus conduzindo esses passos, esses caminhos. Mas ao mesmo tempo a gente olha para tudo que aconteceu e a gente diz, não tem como não ter sido diferente as decisões, as escolhas, os pontos, os erros, os acertos, porque tudo isso moldou da forma como tinha que ter moldado o povo, Moisés, o tempo certo para isso acontecer, enfim, tudo isso. E a gente percebe como que esse grande mistério de um Deus soberano que conduz a história envolve também as nossas responsabilidades humanas de atuarmos em meio àquilo que Deus vai revelando com o tempo, com o chamado, com o processo e nos direcionando então a fazer. É isso aí, muito bom, hein? Capítulo 4 termina de uma forma muito legal, promissora. Isso aí. Tem desafio pela frente. Muito bom. Você olha para o capítulo 5 em diante e diz assim, tá tudo tranquilo, resolvido, daqui para frente é só vitória, né? Então, o povo se uniu, está com uma liderança, tem uma convicção, mas o desafio não terminou, pelo contrário, ele só está começando. A liderança de Moisés foi confirmada, né, como coloquei aqui antes, mas você tem nessa confirmação o início desse propósito, e é o que nós vamos ver a partir da semana que vem, né? Exatamente. Tem muita coisa boa ainda sobre liderança, tem mais 2 mensagens ainda sobre liderança, né? Isso aí, mais 2. E aí, será que ano que vem vai ter mais ou não? E ano que vem? Aí nós vamos ter que aguardar. Gente, final do... mais 2 mesmo, né? Porque, gente, você já sabe do calendário, dia 28 e 29 não tem cultos, né? Em nenhuma onda dura nesse final de semana, que é o último final de semana do ano, porque vai ter culto tanto de Natal, dia 25, pelo menos aqui em Joinville, não sei se em todas as ondaduras vão ter, mas eu sei que em Joinville de certeza vai ter transmissão desse culto, dia 25 à noite, e também na virada, né, no dia 31 ao dia 1º, ali terça-feira para quarta, vai ter também culto da virada. É isso. Cada igreja local tem um calendário específico, então é importante que cada um acompanhe no Instagram ou então procure diretamente pastores e líderes das igrejas locais para saber se vai ter o culto de Natal e da virada. De qualquer forma, o nosso culto de Natal e da virada aqui de Joinville vai ser transmitido online para todo mundo que quiser acompanhar. Então são mais 2 domingos de pregação desse tema aqui. Isso, exatamente.
Maravilha, mas eu especificamente estou entrando em férias amanhã, então semana que vem o Gustavão vai estar aí mandando ver. Gente, Deus abençoe muito vocês. Vou tirar uns dias de descanso porque começo de janeiro nós vamos para o início do ano. Isso aí. Falar do início do ano, das coisas, da escritura, né? Gente, quem tá aí no final do estudo bíblico tá vendo coisa aí, tá ouvindo e tendo spoiler até mesmo, né, Gustavo? Exatamente. Não, vai ser bom. É isso aí, pessoal. Deus abençoe muito vocês. Valeu, Gustavo. Tamo junto, hein? Valeu, obrigado aí por mais esse ano aí juntos. Verdade, benção demais. Foi muitos episódios aí esse ano juntos. Muito. Mas, ó, semana que vem o Gustavo ainda vai estar aqui, ainda tem estudo bíblico, tá bom? Aí. Deus abençoe, gente. Valeu, tchau. Valeu, boa semana.